Olá, meu nome é Raíssa. Eu vou apresentar o trabalho sobre preditor de desempenho de GPUs aplicado à exploração de projetos Ciente Dark Silicon. Esse trabalho foi realizado na Facom, UFMS, pelo Danilo Origoni, Ricardo Santos e Liana Duenha. Nesse slide pode-se ter um overview sobre como o projeto foi dividido. O problema é que os circuitos projetados hoje em dia estão abaixo dos 90 nanômetros, ou seja, eles não seguem a escala Dennard nem a lei de Moore. Isso é causado pelo aumento da corrente de fuga e aumento na densidade de potência e potência dissipada do chip. A área de um chip com frequência que funciona com a frequência máxima vem sendo reduzida drasticamente, geração após geração. Isso causa o Dark Silicon, que é a porcentagem do chip que deve ser desligada. Diante desse cenário, os projetistas buscam alternativas para reduzir esse problema, tais quais multicore, heterogeneidade, aceleradores como os GPUs. Bom, essas unidades de processamento gráfico de propósito geral, a GP e GPU, são a junção de aceleradores mais múltiplos núcleos de processamento mais demandas de propósito geral. Com esses novos unidades de processamento gráfico, surgiram novos desafios, novas ferramentas, novas métricas, já que a simulação GP-GPU é um pouco custosa e atualmente a gente tem poucas ferramentas disponíveis. Logo, a pergunta principal seria como reduzir o custo computacional da exploração de espaço de projeto de sistemas GP-GPU. Pode-se citar como contribuições desse trabalho o desenvolvimento e avaliação de modelos de predição de desempenho de GPUs, utilizando técnicas de aprendizado de máquina. Além do desenvolvimento de técnicas, também foi avaliados vários modelos, foi desenvolvido um método para avaliação experimental e para exploração de espaço de projeto para sistemas GP-GPU. Pode-se citar como trabalhos relacionados Bacora et al., que propõe um modelo que analisa o pseudocódigo de um kernel CUDA para se obter uma estimativa de desempenho. Além disso, pode-se citar também Gupta et al., que tem um modelo com tempo de execução adaptativo. E este modelo estima a sensibilidade do tempo de quadro à frequência da GPU. A ferramenta escolhida foi o GP-GPU-Sim, já que ela é uma ferramenta que nos fornece um relatório de performance com precisão de ciclos e uma estimativa física, uma vez que ela foi acoplada ao GPU Watch, que é um estimador de parâmetros físicos baseados no MacPath. Agora irei explicar como foi feita a modelagem de preditores de desempenho de dados, como foi feita a métrica de desempenho e as técnicas utilizadas. Para a formulação do conjunto de treinamento, foram realizados diversos experimentos através da ferramenta GP-GPU-Sim. Dados como tecnologia e frequência foram fornecidos pelo fabricante. Potência e área foram dados estimados pela ferramenta GPU Watch. Bom, nessa tabela, a gente pode observar que são as arquiteturas de GPU utilizados no conjunto de treinamento. Para a montagem do conjunto de treinamento, as UCs foram setadas de 4 em 4, partindo de 1 e finalizando em 40 unidades de computação. Nessa tabela, a gente pode ver as aplicações utilizadas e a quantidade de instruções que tem em cada aplicação. E com isso, a gente pode ver que as aplicações possuem uma carga de trabalho distintas, ou seja, tem instruções que têm maior peso do que as outras. Após as simulações, foi necessário definir uma métrica a fim de estimar o desempenho da plataforma, ponderando o desempenho por carga de trabalho, ou seja, aquelas aplicações que têm maior quantidade de instruções teria um peso diferente na carga de trabalho e na média de desempenho. A métrica de desempenho utilizada foi o MIPS. Para cada aplicação, foi definido um KI como fator de ponderação, onde KI é a quantidade de ciclos para executar a aplicação I, dividido pela soma da quantidade de ciclos. Com os ciclos e a quantidade de ciclos, foi calculado o IPC da aplicação. Depois de se estimar o IPC, aplica-se a equação 2 para, enfim, estimar o desempenho, que é dado pela variável D. Após realizar os cálculos da métrica de desempenho, também foi necessário montar o conjunto de treinamento,
que é composto pelo conjunto Q de Q-pares, composto por x de j e d de j, onde x de j é o vetor de entrada com m parâmetros, e d de j é o desempenho obtido através da equação 2. Além disso, foram utilizados outros parâmetros para montar o conjunto de treinamento da GPU, como a quantidade de unidade de computação, a frequência das operações, a frequência da operação de memória, a capacidade de armazenamento da memória e a largura de banda da memória. Os modelos de aprendizado de máquina escolhidos foram a regressão linear e polinomial, Randall Forest, KNN e os SVMs. A regressão linear e polinomial, ele tenta aproximar o modelo para uma função, seja ela linear ou polinomial. O Randall Forest é um sistema de combinação de árvores de decisão. E o KNN é um método utilizado para a classificação de objetos n-dimensionais baseados na similaridade. E os SVMs, ou seja, máquinas de vetores com suporte, são sistemas de aprendizado que analisam dados e reconhecem padrões. A metodologia de avaliação é um conjunto de treinamento que foi separado 80% para treino e 20% para teste. A principal metodologia escolhida para avaliação foi o score, também conhecido como R2². Aqui a gente pode ver a fórmula do score, que representa 1 menos U sobre V, onde U é a soma residual de quadrados e V é a soma total de quadrados. E isso é igual a 1 menos o somatório do quadrado de y menos y predita, dividido pelo somatório do quadrado de y menos a média. Nessa fórmula, o y são as respostas já conhecidas e validadas. Outra técnica também utilizada foi o cross-validation, onde dentro dos dados de treinamento, 80% foi para treinamento e 20% para validação. Além do cross-validation, outras técnicas foram utilizadas a fim de reduzir o overfitting, como a diminuição de coeficientes, reduzindo a relevância dos atributos. E isso faz com que o modelo não se especialize demais. Agora eu vou realizar a avaliação dos preditores. O resultado dessa tabela foi obtido pelos modelos mencionados na seção 3, usando as métricas do score de treinamento e do score de teste e do score de validação cruzada e a quantidade de predições que foram feitas por segundo. Olhando para a tabela, nota-se que o modelo Randall Forest tem o coeficiente de determinação 0,98, o coeficiente de validação cruzada de 0,83 e ele realiza 0,14 milhões de predições por segundo. Agora, olhando os preditores pela quantidade de predições por segundo realizada, a gente escolheria o SVR-RBF, porque ele é cerca de 2,6 vezes mais rápido do que o Randall Forest. Entretanto, a gente perderia um pouco em acurácia. Logo, se a quantidade de configurações forem excessivamente grandes, é melhor optar por um modelo mais rápido, porém menos preciso. Apesar de não citado aqui o score de treinamento, o modelo polinomial também chamou atenção, uma vez que ele teve um score de teste próximo de 0,90. Entretanto, os scores de treinamento aumentavam de 0,90 até 0,99, à medida que o grau do polinômio aumentava. Potencialmente, o modelo estava se especializando cada vez mais, podendo gerar overfit. Além disso, a validação cruzada ela obteve um parâmetro de próximo de zero, ou seja, o meu modelo ele não estava realmente bom, ele estava provavelmente sendo decorado. Agora irei falar sobre a aplicação dos preditores na exploração do espaço de projeto de sistemas GPU/GPUs ciente Dark Silicon. Em 2019, foi introduzida uma nova metodologia de exploração de espaço de projeto ciente de Dark Silicon para modelos GPU/GPU, fazendo uso do Multi-Explorer. Entretanto, esse Multi-Explorer fornecia um desempenho muito otimista.
e ele estimava o desempenho de uma unidade de computação dos núcleos presentes no banco de dados, e o desempenho das plataformas heterogêneas era calculado como a soma do desempenho de seus núcleos. Em seguida, foi aplicada a metodologia DSDSE. Mesmo com essa inserção da metodologia DSDSE, esse modelo ainda não possuía predição baseada em GPU. Para o experimento base, foi utilizada essa tabela, onde a última coluna é dada em MIPS. A estimativa de Dark Silicon utilizada foi apresentada por Santos et al., na qual modela uma GPU em 90 nanômetros e evolui o projeto para 65, 45, 32 e 22 nanômetros, adicionando mais unidades de computação para atingir uma área próxima do projeto original. Essa metodologia foi aplicada a todos os processadores e GPUs dessa tabela. Em seguida, foi escolhida como base a GPU GTX 8800 com 16 unidades de computação, e essa foi a unidade de referência. A partir dela, foi encontrado que o chip apresenta 16,71% de sua área em Dark Silicon, em um projeto com tecnologia de 65 nanômetros. Com isso, foi aplicado o Multi-Explorer para exploração de espaço de projeto. Nessa tabela, pode-se ver as soluções com o algoritmo força bruta de 65 nanômetros, obedecendo às restrições de área de 493.04 e densidade de potência de 0.14. Na coluna DOT, representa um desempenho otimista, que é a soma do desempenho do Core N0 mais a soma do desempenho do Core NIP. Na coluna DRF, é o desempenho com o preditor Randall Forest. A solução S4, com 3 núcleos de GTX 8800 e 4 núcleos de Smithfield, apresenta um desempenho maior do que o predito por S1, com 2 GTX 8800 e 2 GTX 5800. Com isso, pode-se concluir que pode-se gerar melhores escolhas para o algoritmo através de uma estimativa de desempenho melhor, mais realista. Conclui-se que esse trabalho apresentou um modelo de predição de GPUs com aprendizado de máquina. Além disso, ele realizou uma análise e modelagem e avaliação de modelos de regressão. Utilizou também várias técnicas e diversas formas de avaliação. Além disso, o modelo Randall Forest, em termos de acurácia, foi o que obteve os melhores resultados. Entretanto, ele não obteve melhor taxa de predições por segundo, se comparado com os SVMs. Esse trabalho ele visa ser integrado com o modelo Multi-Explorer. Só que o modelo utilizado para desempenho no Multi-Explorer ele é muito rápido, só que ele tem baixa precisão. Com a integração desse preditor de desempenho, teríamos dados mais realistas na estimativa de desempenho de soluções GP-GPU, podendo obter também melhor acurácia.